minha esperança está no Senhor. Olá, amados irmãos, que bom poder retornar à sua casa neste exato momento para juntos bendizermos ao nosso Deus. Este é o programa da Igreja Presbiteriana do Bairro Novo, aqui em Curitiba. Esse que vos fala, pastor Silvânio Matias. Hoje eu quero convidar você a meditar na palavra do Senhor, como se encontra escrito em 1 Samuel, capítulo de número 1, no verso de número 18, que nos diz assim: E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Queridos irmãos, a história informa que Martinho Lutero, certa vez, quando estava confuso e com muitas dúvidas religiosas, deparou-se com a seguinte frase, que diz respeito exatamente a este verso que nós acabamos então de ler, que nos diz que o seu semblante já não era triste. O seu semblante já não era triste. E foi essa frase que tirou o desânimo quando agonizava em suas dúvidas no mosteiro em Erfurt, na Alemanha. Hoje é grande o número de pessoas que vivem desesperadas, sem alegria, angustiadas e ansiosas. Muitos são os fatores que se somam para roubar a alegria e a paz, conduzindo angústia na família. Contudo, segundo o ensino das Escrituras, a esperança para essas pessoas, através da experiência de Ana e Eucana, é possível aprender que a alegria nasce em meio à angústia. Deus tem todo o poder para reverter as situações mais complexas e difíceis da vida, e o Espírito proporciona a todos nós conforto, alento, força para que possamos lutar e vencer. A partir desta história desse casal, é possível perceber alguns fatores que contribuíram para que a angústia e a ansiedade fossem superadas. E eu gostaria de pensar, de discutir, então com você nesta hora, nesta noite, tirar desse texto algumas lições que julgo sumamente preciosas para a nossa vida. Lições que trazem alegria no momento de pesar, no momento de tristeza que se encontra muitos de vocês. A alegria que nasce no meio da angústia. A alegria que nasce no meio da angústia, quando existe disposição para estar na casa do Senhor. Alegria que nasce em meio à angústia, quando existe essa disposição para estar na casa do Senhor. Amargurada e com uma ansiedade profunda, Ana refugia-se no templo e busca alívio no Senhor. É o que diz o verso de número 7 ao verso de número 10. Se você me permite, eu posso então fazer a leitura
da seguinte forma. O texto sagrado diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O consolo de seu marido, que se julgava, queridos irmãos, melhor do que 10 filhos, não era o suficiente para trazer a Ana a alegria que tanto almejava. Contudo, a atitude dele como esposo foi extremamente positiva, pois o que se percebe é uma tentativa de oferecer apoio, consolo à esposa. Isso precisa acontecer nos nossos relacionamentos conjugais, nos dias então de hoje. O marido deve mostrar à esposa, deve ser sensível aos problemas enfrentados pela esposa, oferecendo a ela a devida compreensão. Quero lembrar-lhes do que 1 Pedro, capítulo de número 7, ou capítulo número 3, o verso de número 7, então nos ensina. A palavra do Senhor nos diz assim: maridos, vós igualmente viveis a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça da vida, para que não se interrompa as vossas orações. Ana queria ser mãe, mas infelizmente Ana era estéril. Por isso vivia angustiada, porém no templo, junto a Deus, e perante o sacerdote ali, ela experimentou alívio, alegria, brotou em meio ao desespero. Elcana e sua família subiam anualmente a Siló, uma cidade pequena ao norte de Betel, até atual Ceilum, para adorar a Deus e participar da festa, que incluía, além dos atos religiosos e sociais, eles comiam juntos. O templo era, portanto, o ponto de encontro principal naquela sociedade. Ali eram feitos os sacrifícios, ali acontecia um momento de louvor, bem como orações eram alçadas ao Deus eterno, como esta que nós acabamos então de ver. No Antigo Testamento, o templo era considerado o lugar principal da habitação de Deus, pois nele nós podemos então verificar que ali estava exatamente a Arca da Aliança, um símbolo maior da presença de Deus no meio então do seu povo. Sabe-se, no entanto, que não é o templo em si que retira a angústia do coração. Entretanto, ir ao templo sugere estar mais perto de Deus. Eu fico a imaginar nos nossos dias, nesse momento nebuloso
o qual nós estamos vivendo, onde as pessoas estão há mais de 40 dias sem frequentar, então, os seus respectivos templos. Isso me faz lembrar a nossa sala de oração nesta semana, ouvindo a declaração de uma das nossas irmãs que dizia: pastor, eu queria muito esta semana ter saído de casa para passar na frente do templo. Era como que ela estivesse dizendo: eu tenho sentido falta de estar na casa do meu Deus. Davi amava tanto o santuário de Deus, que orou pedindo a bênção de morar nele. E isto pode ser visto no Salmo de número 27. Salmo de número 27, o verso de número 4. Assim, Davi então se expressou: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Nesta linha de pensamento, ele também disse, Davi também disse, naquele versículo tão conhecido, o qual vemos as nossas crianças recitarem na nossa escola bíblica dominical: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os cristãos, amados irmãos, no primeiro século, em Jerusalém, diariamente, eles perseveravam unânimes no templo, segundo a narrativa de Atos, capítulo de número 2, no verso de número 46. É grande o número de pessoas que ficam distantes da casa de Deus. Também é grande o número de pessoas angustiadas e ansiosas. É tempo de buscar ao Senhor e dizer, como o salmista disse no Salmo de número 26, no verso de número 8, onde ele assim se expressou: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Sei, amados irmãos, da falta que nos faz congregar. Sei, nesses dias, o quanto que o templo, a igreja, o espaço físico tem feito falta na vida daqueles que são verdadeiramente cristãos, que desejam e que entendem que a alegria nasce em meio à angústia, quando nós buscamos o santuário do nosso Deus. Mas em segundo lugar, o texto também nos diz que quando a alegria, ela nasce em meio à angústia, quando existe real entrega da angústia ao Senhor, quando existe real entrega da angústia ao Senhor, o texto mostra que a oração de Ana foi uma oração extremamente autêntica. O verso de número 10 nos diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nos versos 12 até o verso 16, ela demonstra uma intimidade profunda, uma profunda comunhão com Deus. Questionada se estava atribulada, qual foi então a sua resposta? O que é que ela diz então ao sacerdote ali, quando adentra ao santuário, que a vê em amargura de alma? Qual foi a resposta que ela então deu ao sacerdote ali? O verso de número 15 traz luz a esta nossa
indagação. E diz então o versículo: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Foi o que respondeu então Ana. O exemplo de Ana é de uma real, profunda entrega do seu problema ao Senhor. É dessa maneira que se alcança a resposta de Deus, especialmente em meio de situações complexas da vida. O Senhor deseja ver em casa um de nós sinceridade naquilo que nós realmente pedimos. É interessante perceber que o autor aos Hebreus, no capítulo de número 11, no verso de número 6, assim se expressou: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Na hora da perplexidade, na hora da angústia, nós devemos buscar o templo, devemos buscar então o Senhor. Mas foi Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, no verso 6 a 8, Tiago então sugere uma aproximação verdadeira do Senhor, na certeza de se alcançar resultados então positivos. Tiago, capítulo 4, no verso número 8, Tiago disse assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Foi justamente isto que Ana e Eucana então fizeram. O apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, nos recomenda lançar toda a nossa ansiedade diante ou sobre o Senhor, na certeza que Ele oferece o alívio necessário. Vale a pena citar aqui o que Paulo disse aos Filipenses, no capítulo de número 4, os versos 6 e o verso 7, onde eu posso ler assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja lançado ou conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Foi o apóstolo Paulo, então, orientou a igreja de Filipos que aqueles irmãos que estavam ansiosos deveriam depositar, lançar toda a sua ansiedade sobre o Senhor. A busca por Deus, nos momentos de ansiedade e angústia, tem sido grande nos dias atuais. Muitos têm procurado os profissionais que tratam desta questão aflitivas, a ponto do psiquiatra Dr. Smiley Blano então declarar, abre-se aspas, disse o Dr. Blano: a ansiedade é o grande flagelo dos tempos modernos. É um insidioso adversário, aniquilador da personalidade humana. Alguns alcançam resultados positivos em seus tratamentos. Alguns buscam então os consultórios psicológicos com a finalidade de desafogar o seu estresse, o seu burnout, de desafogar então
as suas preocupações, mas somente o Senhor podemos alcançar o livramento de forma total, de forma plena. De modo, amados irmãos, que a alegria que nasce em meio à angústia, ela deve, amados irmãos, nós devemos entender que mediante o cumprimento fiel dos votos assumidos perante o Senhor, é que esta alegria, ela pode então brotar nos nossos corações. Observe que lá no livro de Números, no capítulo de número 6, verso de número 2, bem como em 1 Samuel, capítulo 1, no verso de número 11, Ana, ela fez então um voto ao Senhor. E diz o texto então sagrado, no verso de número 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará então navalha, porque aquele piá, aquele menino seria então um nazireu, seria separado, seria consagrado ao Senhor. E foi justamente isto que aconteceu, pois a família de Eucana e Ana subiram ao templo, nos versos 21 e no verso de número 28, subiram para oferecer sacrifício ao Senhor e para cumprir aquilo que anteriormente haviam então proibido. Abra sua Bíblia, então, nos versos de número 21 e o verso de número 28, e vamos constatar esta verdade bíblica. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Verso de número 28 ainda diz: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. O Senhor abençoa aqueles que são sinceros no cumprimento dos votos outrora assumidos. Quando se lê no verso 21, no capítulo de número 2, nós verificamos que a bênção decorrente do voto cumprido foi algo extraordinário. E Ana, então, não apenas teve o pequeno Samuel, pelo fato dela ter sido fiel, pelo fato dela ter cumprido o que anteriormente tinha votado ao Senhor, Deus então continua derramando do seu favor, da sua graça abundante sobre a vida de Ana e a vida então de Eucana. No capítulo 2, no verso de número 21, diz então a narrativa bíblica: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Para uma mulher que estava angustiada, para uma mulher que estava desesperada e que roga a Deus e recebe a bênção de não apenas abrir a madre e dar à luz então um filho, mas Deus a abençoou sobremaneira a ponto dela ter 3 filhos e 2 filhas. Bênção do Senhor. O Senhor abençoa aqueles que são sinceros no cumprimento, então,
dos seus votos. Ana teve 3 filhos e 2 filhas. Fazer votos, amados irmãos, a Deus é algo da mais alta importância e seriedade. E isso acontece com frequência nos compromissos assumidos por ocasião do casamento, por ocasião do batismo, por ocasião da profissão de fé, das ordenações para os ofícios sagrados. É muito comum, quando alguém vai para ser recebido na igreja, fazer então a sua pública profissão de fé. E ali ele promete fidelidade. Ele promete, não é, orar pela igreja, sustentar a igreja, servir ele mesmo de testemunha viva, no meio então de uma sociedade incrédula. Nós vemos constantemente o casal indo diante do altar suplicar a bênção do Senhor, fazer juras de amor eterno. São votos que nem sempre são cumpridos, que nem sempre são honrados. Nos momentos de angústia, muitas pessoas fazem votos ao Senhor, dizendo que se houver a bênção do Senhor, se Deus os abençoar, eles cumprirão fielmente então os seus votos. Entretanto, nem todos cumprem esses votos. Por isso, os problemas não param de aumentar em suas vidas. Deus não se agrada quando votos são feitos e não são cumpridos. O povo de Deus, segundo nós podemos verificar em Deuteronômio, no capítulo de número 23, no verso de número 21, nós vamos encontrar então Moisés assim se expressando. O povo de Israel, que marchava para a terra prometida, recebeu instruções quanto ao cumprimento então dos votos. Deus exigiu que assim como eles cumprissem, que eles realmente pudessem então fazer. O salmista no capítulo número 22, verso 25, bem como no capítulo 56, verso 12, bem como no Salmo de número 116, verso 14, nós vamos encontrar, amados irmãos, este ensinamento do salmista que revela a sua disposição em cumprir os votos assumidos perante o Senhor. Mas foi o sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo de número 5, verso de número 4 e 5, que assim então afirmou: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra, disse o sábio Salomão. Vê-se, portanto, que é fundamental a disposição interior em cumprir os votos assumidos na carreira cristã, na certeza de que isso proporciona tranquilidade e muitas outras bênçãos da parte do Senhor. A história vitoriosa de Ana e Elcana nos ensina e nos inspira a crer que de fato é possível ver a alegria brotando em meio à angústia. Contudo, o texto deixa claro que há um caminho a ser trilhado. E quando fazemos com humildade e na dependência do Senhor, grandes bênçãos podem ser então alcançadas. Quero concluir a minha fala, até porque o nosso tempo é extremamente pequeno e eu gostaria
de destacar aqui 3 verdades. Você que deseja ardentemente, você que busca nesses dias de pandemia, alegria que nasce mediante a crise. Eu quero que você entenda que o que Deus exige de nós, segundo o que vivenciou Ana e Elcana, seu esposo, né? Deus exige disposição para estar na casa do Senhor. Aguardamos, anelamos ardentemente que esta semana que se inicia hoje, o governador do estado, por meio do seu secretário de saúde, possa autorizar as nossas igrejas a se reunirem. E aí, então, podemos vir à casa do Senhor com a disposição de enaltecer, de engrandecer o nome do Senhor. E segundo, o segundo ensinamento que nós podemos então retirar desse texto é que se nós queremos a alegria em meio a esta crise, deve haver no nosso coração uma real entrega da nossa angústia. A quem nós temos entregue as nossas lutas? Nós temos depositado, então, os nossos dilemas, a nossa confiança. A quem devemos entregar o nosso caminho? Ao Senhor, porque o mais Ele fará. Mas também nós aprendemos nessa noite que há uma necessidade de cumprimento fiel dos nossos votos. Votamos, devemos honrar. Prometemos, devemos então cumprir. Que Deus, nesta noite, muito abençoe a sua vida. Que haja disposição, sobretudo quando tudo isso passar, de buscar a casa do nosso Deus, de entregar esta situação que embaraça o seu viver nas mãos do nosso Deus. Fique com Deus, que Ele muito te abençoe.